Romanos capítulo 1, versos 16 e 17 diz assim: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. O justo viverá pela fé. Eu quero falar com você a respeito desta expressão simplicidade. E durante o mês de março, durante todo o mês, nós vamos falar sobre esse tema, sobre simplifique. Eu não sei se você já ouviu falar de um conceito que existe por aí, que nasceu na verdade nos Estados Unidos. Esse conceito, ele inicialmente foi aplicado à arte. Os artistas, os pintores, eles chegaram à conclusão de que para comunicar o que eles queriam comunicar nas suas telas, eles não precisavam de muito. E eles deveriam colocar apenas o essencial. E século XX, logo no início, criou-se esse conceito chamado de minimalismo, que minimalismo foi aplicado inicialmente à arte. Mas depois de algum tempo, algumas pessoas começaram a pegar o conceito do minimalismo e trazer para a vida pessoal. Começaram a trazer para suas próprias vidas. E eles começaram a perceber que o que faz sentido e o que dá sentido de fato para as nossas vidas são poucas coisas. Não são muitas coisas ou ter muitas coisas traz o verdadeiro sentido para a nossa vida. Mas eles chegaram à conclusão de que eles podiam viver com menos. De que eles podiam viver com aquilo que era apenas necessário. E não ter tudo aquilo que o mundo diz que você precisa ter, que a sociedade diz que você precisa ter, que o marketing diz que você precisa ter. Viver apenas com o necessário. Isso tornou-se para muitas pessoas um estilo de vida. E os adeptos desse estilo de vida, eles priorizam uma vida simples, focada nos reais interesses da pessoa, focada na realização pessoal. Mas quando a gente vai para a Bíblia, e a gente pensa, e quando eu estudei esse conceito, eu já tenho estudado esse conceito de simplicidade há algum tempo. Aliás, eu vou falar para vocês daqui a pouquinho do livro. Tem um livro, a foto está aqui, ó. Igreja Simples. Esse livro saiu em 2012. E esse livro não é um livro de conteúdo teológico. Ele é um livro de pesquisa. E esses dois autores do livro, eles começaram a pesquisar nas igrejas e ver que as igrejas que eram mais simples eram as igrejas que tinham menos, que cresciam mais, que tinham uma saúde emocional maior e que realmente faziam discípulos de Jesus, porque focavam na única coisa que é prioridade no Evangelho e no reino de Deus: fazer discípulo. Você sabe qual que é o lema da igreja do Nazareno? Nossa declaração de missão? Fazer discípulos à semelhança de Jesus em todas as nações. Na verdade, o que Deus espera que a gente faça? E o que a igreja espera que a gente faça? Discípulos. Simples assim. Tudo que nós formos fazer, toda a nossa energia tem que ser gasta nessa missão. Porque às vezes nós temos tantas atividades, que as atividades nos consomem tanto que a gente esquece do principal e a gente deixa de fazer o que era para fazer. E a gente fica fazendo um monte de outras coisas que não agregam absolutamente nada na nossa vida. Mas quando eu estudei o minimalismo, eu percebi que o minimalismo já existia na Bíblia. E sabe qual é o maior expoente do minimalismo? É Jesus. Olha para a vida de Jesus. O que ele fazia? Discípulos. O que Jesus tinha? Só o necessário.
Ele nem casa tinha. Porque ele diz, os ladrões têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele não tinha casa. Jesus não tinha absolutamente nada. Jesus vivia com o mínimo para fazer o essencial. E eu descobri que essa descoberta do minimalismo, ela na verdade foi simplesmente uma readaptação do estilo de vida do próprio Jesus. Assim que Jesus vivia. E o que está no meu coração é justamente viver isso. Viver o simples. Nós não precisamos de muitas coisas. Aliás, para fazer a obra de Deus e para agradar a Deus com a nossa vida, a gente não precisa de muitas coisas. Na verdade, nós só precisamos de uma coisa: fazer discípulos de Jesus, semelhantes a Cristo, em todas as nações. Esse é o essencial. E quando a gente descobre o essencial, quando a gente descobre a nossa real missão, é muito mais fácil a gente descartar aquilo que não é essencial. E é justamente nesse sentido que eu gostaria de compartilhar durante este mês de março, este tema: simplifique. Descarte aquilo que é necessário. E para começar hoje, eu quero falar sobre simplificar a fé. Hoje o tema vai ser: como é que eu posso ter uma fé? E quando a gente fala de fé aqui, eu estou me reportando à forma que a Bíblia fala de fé. Porque a Bíblia não fala de fé de uma forma estática. A Bíblia fala de fé de uma forma dinâmica. A palavra fé no grego é pistes. E pistes é uma palavra que está no gerúndio. Então assim, quando você vê lá que você deve crer, e lá está a palavra pistes, no grego não quer dizer crer, quer dizer crendo. É uma dinâmica, não é algo estático. A fé não é algo estático. A fé é uma coisa que eu vou vivendo durante a minha vida. Então eu creio, mas eu tenho que continuar crendo, porque é assim que eu vou expressar de fato a fé. A fé é algo dinâmico. E para falar a respeito desse tema, eu escolhi 3 conselhos bíblicos, bem simples, para a gente pensar a respeito da nossa fé. Lembre-se que no início eu li um texto de Romanos, onde Paulo fala o seguinte. Paulo empresta aqui uma expressão do profeta Abacuque, e ele diz assim: olha, porque está escrito, o justo viverá pela fé. Se o justo vai viver pela fé, a gente tem que entender o que é fé e como é que nós vamos vamos viver essa dinâmica, a dinâmica da fé. Eu quero deixar 3 conselhos. O primeiro conselho é que nós precisamos ter a fé de uma criança. Qual que é a expressão mais pura de fé? É olhar por uma criança. Por isso que Jesus diz lá em Mateus capítulo 18, verso 3, ele diz assim: eu afirmo a vocês que isto é verdade, se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. Olha só o que Jesus está querendo dizer. Jesus coloca um parâmetro. O parâmetro que Jesus coloca para a gente olhar com carinho para a expressão da nossa vida cristã, como sendo realmente algo que deve balizar a nossa vida cristã, é a expressão de uma criança. E quando você olha para a criança, você vai descobrir algumas características interessantes. A criança, ela confia demais em todo mundo. A criança, se o papai falar e a mamãe ensinar alguma coisa para ela, ela vai acreditar aquilo como se fosse verdade absoluta para a vida dela. Porque muita criança acredita no Papai Noel. Ele existe? Ele existe. Porque quando você vai no shopping, tem alguma pessoa lá vestida, né, de Papai Noel. Ele existe assim.
Mas aquele velhinho bondoso que desce pela chaminé, o grande problema é esse com o Papai Noel, porque ele foi criado dentro de um contexto que na nossa casa não tem chaminé. Não sei se na tua tem, né? Mas aquele bom velhinho que fica o ano inteiro preparando presente, que mora lá no Alasca, e que tem os elfos para ajudá-lo, que anda lá naquele carrinho com rena puxando. Ele é uma figura mística. Mas ele não existe. Só que se você falar para uma criança que Papai Noel existe, ela vai acreditar. E ai de você se querer dizer para ela que não é verdade. Ela briga com você. A criança acredita no coelhinho da Páscoa, que é o coelhinho que traz chocolate. Porque se alguém falar, a criança ela confia. Se o pai falar assim, olha, pula desse muro e pula aqui no meu colo. A criança tem certeza absoluta que ela se lança sem qualquer dúvida, porque ela tem certeza absoluta e confiança absoluta que o papai que pediu para fazer isso vai segurá-la nos braços. Então uma fé simples, se nós temos que ser iguais a criança para entrar no reino de Deus, a gente tem que aprender a confiar em Deus como uma criança confia no seu pai. É uma confiança, irmãos, sem qualquer tipo de dúvida no coração. É uma confiança irrestrita e incondicional. A fé da criança é simples. E a gente não precisa ter fé complicada. A gente precisa confiar em Deus como uma criança confia nos seus pais. A gente precisa aprender a pedir como uma criança pede. Porque como é que a gente ora? Eu já tenho dito isso algumas vezes. Às vezes nós oramos, nós fazemos uma oração tão rebuscada, usando termos teológicos às vezes, citando versículos bíblicos que quase ninguém conhece, e às vezes a pessoa quando começa a olhar a nossa oração, a pessoa nem entende direito o que você está olhando. Se você está orando, de repente, Senhor, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Os crentes estão dando glória a Deus, aleluia. Mas uma criança vai falar assim, o que é isso? Uma criança e um não convertido, que talvez possa estar na igreja, não vai entender absolutamente nada. Ele nem sabe quem é você, ele não sabe quem é a pessoa do seu lado, e ele não sabe quem que é Abraão, Isaac e Jacó, muito menos. Às vezes nós oramos com uma forma tão rebuscada, que a gente desanima aqueles que são novos a orar. Eu vou falar um pouquinho de oração mais a seguir. Mas peça como uma criança. Como é que a criança pede? A criança pede sem duvidar. A criança pede sem qualquer tipo de medo. Ela não tem qualquer tipo de resistência. Ela chega lá para o pai, para a mãe e fala, pai, eu quero isso. Vai no mercado com a criança. O que ela faz? Se você deixar, ela coloca tudo que ela quer no carrinho dela. Ou no seu carrinho. Quando a criança quer alguma coisa, como é que ela pede? Ela chega e fala, papai, mamãe, dá isso para mim. Irmão, se você não entender que falar com Deus e pedir para Deus é desse jeito, como uma criança, a sua fé vai ser muito complicada. Simplifica a sua oração. Orar é falar com Deus. Simplesmente. Você precisa ser persistente como a criança é persistente. Criança é persistente quando ela quer alguma coisa. Criança faz birra, não é? Se ela quer alguma coisa, às vezes os pais cedem e dão para os filhos o que eles estão pedindo, porque não aguenta tanta persistência. E quando a criança quer, ela vai até o fim. Ela faz birra, mas ela persiste. Ter a fé simples é ser como uma criança. Se você quer ter a sua fé simples, tenha a fé de uma criança, seja como uma criança, pense nisso. Porque isso não foi ideia minha, gente, isso aqui foi uma ideia de Jesus, foi Ele quem disse isso. Trazendo crianças para perto deles, dizendo assim, vocês querem ir para o céu? Vocês querem ir para o reino? O modelo é eles, o modelo são eles. Eles são o modelo. O que passar dali não é mais necessário.
porque isso é necessário para entrar no reino dos céus. Pensa nisso. O segundo detalhe, a segunda dica que eu quero te dar, é para que você tenha uma vida de oração satisfatória dentro dessa sua expressão de fé. Jeremias capítulo 29, verso 12, ele diz assim: então vocês clamarão a mim. E diz assim: virão orar a mim, e eu os ouvirei. Qual que é a dificuldade aqui? Nenhuma. Deus está dizendo para Jeremias, o negócio de clamar é mais ou menos assim, tá? Clamar. Vocês oram a mim e eu respondo. Tem alguma dificuldade aqui? Não. Mas aí entra de novo os nossos preconceitos de oração. Porque às vezes a gente tem ouvido, irmãos, a gente tem vivido, a gente tem participado de modelos, e que às vezes os modelos eles nos levam para um caminho diferente daquele que Deus quer. Porque quando a gente pensa em oração, o que é mais importante na oração? A quantidade da oração ou a qualidade da oração? O que é mais importante? Se você arriscou na quantidade, e se você estiver baseado em Jesus, eu quero te dizer alguma coisa só, uma coisa. Tem pessoas como Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus é o nosso intercessor. Guarda essa palavra. Até hoje, qual a função de Jesus hoje? Interceder por mim e por você. Está à direita do Pai intercedendo por nós. A função de Jesus hoje é ser intercessor. Porque Jesus já era intercessor. Jesus passava a madrugada em oração. Mas vou contar uma coisa para você, que Pedro, Tiago e João não eram. Eles não tinham dom de intercessão. Porque eles iam com Jesus para orar. Sabe o que acontecia com eles quando eles iam orar no monte com Jesus? Eles dormiam. Aí Jesus voltava e falava assim: gente, acorda aí, não dá para vocês orarem comigo, eu estou aqui em momento de aflição, me ajudem em oração. Não, Senhor, pode deixar. Jesus se afastava e eles dormiam. Às vezes nós achamos que a quantidade de oração é que vai fazer a diferença na minha vida. E não é a quantidade, é a qualidade. Jesus fala em Mateus capítulo 23, verso 14. Ele diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas, e para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. É lógico que o castigo não está por fazer oração, é por devorar a casa das viúvas. Mas o que eles faziam? Eles faziam longas orações. E não é pelo muito pedir, irmãos. Não é pela oração longa. Jesus fala assim: você quer orar de verdade? Vai no seu quarto, fecha a porta e fala com seu pai. Ele vai te ouvir. Mas às vezes nós criamos na nossa cabeça que a gente precisa ter esse modelo. Me responde uma coisa, pelo amor de Deus: qual a diferença entre você orar no monte e você orar aqui? Me responda, qual que é a diferença? Porque Jesus orou no monte, Jesus era intercessor. Tem pessoas na igreja que têm dom de intercessão. Esse é um dos dons da Bíblia, gente. Vai na lista lá que você vai ver dom de intercessão. Mas tem gente que não tem dom de intercessão. Quem tem dom de intercessão passa a madrugada orando. Agora, você não pode exigir que alguém que não tenha dom de intercessão passe a madrugada orando. Porque não faz parte do dom da pessoa. Só que aí nós ficamos assim diminuídos. Eu quero dizer, nós que não temos o dom de intercessão, porque eu também não tenho. A gente fica diminuído, porque ele fala assim: não, porque tal pessoa ora tanto, ora mais do que você. Aí a gente fica meio diminuído. Isso abala a nossa fé. Teve um dia uma irmã disse para mim assim: pastor, quando o senhor estiver orando de madrugada, ore por mim. Eu falei assim: irmã, de madrugada eu durmo. Posso orar de manhã quando eu acordar? Qual que é a diferença entre orar de madrugada? Às vezes nós colocamos tantas coisas em cima da vida de oração, porque a vida de oração precisa ser naquele formato. Tem gente que só ora ajoelhado.
Tem gente que só ora, não, tem que orar. A gente coloca um monte de restrições e de um monte de formatos. Olho aberto ou olho fechado. É lógico que se você for orar no trânsito, não feche o olho, ore de olho aberto, né? Quando você pode fechar o olho, feche, mas no trânsito eu não aconselho você a orar de olho aberto. Vai ter algum problema com o seu carro. Quando você estiver dirigindo, quando você estiver atravessando a rua. O que a Bíblia diz a respeito de oração? Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 5,17: orem continuamente, orai sem cessar. Orem continuamente. Eu estou usando a versão da Bíblia Viva aqui, na projeção, na mensagem. Orem continuamente. O que a Bíblia quer dizer é que eu tenho que estar em espírito de oração. Eu tenho que estar em espírito de oração todo dia. Isso não quer dizer que eu vou viver ajoelhado. Isso não quer dizer que eu vou parar para orar 2, 3, 6 horas. Se Deus te levar a fazer isso, faça. Mas não entenda que esse é um modelo para todo mundo. O grande problema da igreja, historicamente, sempre foi dogmatizar experiências que as pessoas têm. As pessoas têm experiências com Deus, a igreja vai lá e cria um dogma. Um dogma da oração é que você tem que orar, tem que ficar ajoelhado lá e fazer a vigília lá. Não sou contra, não. Mas só é desse jeito? O mais importante na Bíblia é eu viver em espírito de oração, é eu estar todo momento falando com Deus, independente de eu estar dirigindo, de eu estar sentado, de eu estar trabalhando, de eu estar em pé, de eu estar caminhando, não importa. E viver em oração é muito mais do que você ter que separar. Pessoas que têm dom de intercessão, como eu disse, essas pessoas, irmãos, elas fazem isso porque é dom delas. Elas têm dom. Deus deu essa capacidade para elas, amém. E a gente precisa dessas pessoas, porque essas pessoas são sustentáculos da igreja, mas eles têm dom para isso. Você não pode esperar quem tem algum outro tipo de dom e forçar essa pessoa a fazer a mesma coisa do que aquele que tem dom. Não pode dogmatizar e achar que todo mundo tem que ser do mesmo jeito, porque Deus nos criou diferentes. O Espírito Santo é criativo, Ele também nos deu dons diferentes. E como é que você deve orar? Conversa franca com Deus. Tem gente que fala assim para mim: pastor, eu não sei orar. Eu falo assim: que interessante, né? Você sabe falar? Você sabe conversar? Você já conversou com alguém na vida? Como é que você conversa com alguém? Pô, faça da mesma forma com Deus. Só isso, irmãos. E Jesus diz assim: ore em meu nome. Tudo que você falar com Deus, peça em nome de Jesus. Mas não complica. Se você tem dom de intercessão, cumpra o seu dom. Se você não tem, não se sinta diminuído por não ter. Isso não quer dizer que você não deve orar. Ore continuamente. Viva em espírito de adoração. Não transforme isso numa liturgia, num dogma, como às vezes nós ouvimos. E a terceira coisa que eu quero dizer para você, bem simples também. Tem um relacionamento com Jesus. João capítulo 15, versos 14 e 15, a palavra de Deus diz assim: vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecidos. Para alguns, ter relacionamento com Jesus é só vir à igreja. A gente precisa desassociar uma coisa da outra. Relacionamento com Jesus não é vir à igreja, não é ser membro da igreja. É muito mais do que isso. Tem gente que aceita o sacrifício de Jesus para a sua vida. Nós vamos celebrar a ceia daqui a pouco. Tem pessoa que entende o sacrifício, que aceita o sacrifício de Jesus para a sua vida. Mas não é só isso. E o que diferencia o nosso relacionamento com Jesus do relacionamento que as outras pessoas têm com os outros líderes de religião? Porque existem outras religiões no mundo além do cristianismo. E qual que é a nossa diferença com Jesus? Tem uma diferença única
e marcante. Os líderes de todas as outras religiões estão mortos. Jesus ressuscitou ao terceiro dia e Ele está vivo. A gente só consegue ter relacionamento com quem está vivo. Mas é isso que Ele espera da gente, um relacionamento. E relacionamento, irmãos, é algo que nós fomos criados para isso. Apocalipse 1,18, Jesus fala assim: sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Se Ele está vivo, você pode ter um relacionamento com Ele. Como é que a gente começa os nossos relacionamentos? A gente começa os nossos relacionamentos com uma escolha. É você quem escolhe as pessoas com as quais você vai se relacionar, e é você quem deve escolher as pessoas com as quais você não vai se relacionar. A escolha de um relacionamento é nosso. E você, eu sei que você tem um grupo de amigos, que são aqueles amigos mais chegados, amigos mesmo, tem colegas e tem amigos. Quem foi que escolheu os seus amigos? Ninguém escolheu os seus amigos, a não ser você. Você escolhe os seus amigos. Você escolhe as pessoas com as quais você quer compartilhar, com as quais você quer interagir, com que você quer dar e receber. São os nossos amigos que nós escolhemos para ter. E é você quem escolhe as amizades que você não quer ter. Você que escolhe interromper as amizades. E baseado nisso, você precisa escolher Jesus. Escolha Jesus para ser o seu amigo. Porque você percebe no texto que a relação que Jesus coloca aqui é uma relação muito maior do que ser servo. Porque, deixa eu fazer uma pergunta para você: você é servo ou você é filho? Porque o servo, normalmente, o servo é aquela pessoa que se coloca numa posição de subserviência, de ter que cumprir a qualquer custo. O servo, na verdade, o escravo, é aquela pessoa que ela não tem opção. A única opção dela é obedecer, senão ela vai ter problema. Deus não faz isso com a gente. Deus não te obriga a obedecer, Ele te ensina o caminho. A escolha de obedecer ou não é sua. Mas você e eu temos que escolher com quem nós vamos nos relacionar. Escolha a Jesus e interaja com Ele como seu amigo. Porque Jesus não, Ele está dizendo aqui: eu não quero manter com vocês essa relação de subserviência. Eu não os tenho chamado de servos mais. Eu tenho chamado vocês de amigo porque eu tenho revelado algumas coisas para vocês que eu não falo para todo mundo. E não é assim que a gente faz com os amigos? Os amigos sabem coisas da gente que a grande maioria não sabe. Escolha Jesus para ser seu amigo. Escolha Jesus para abrir o seu coração, para falar com Ele, para caminhar com Ele. É uma escolha que você tem que fazer. Jesus vai ser seu amigo se você quiser que Ele seja. E relacionamento, irmãos, é escolha. E aí vai a dica, né? Escolha pessoas que façam você crescer para se relacionar. Pessoas que te ajudem, que acrescentem algo na sua vida. Porque tem pessoas que vão ficar na sua vida só para consumir algo de você. Tem muita gente que fica como parasita na nossa vida, só consumindo. Que a hora que a pessoa consome tudo que ela consumiu e que você não tem mais o que dar, ela te larga. Mas com Jesus não é assim. Ele diz assim: aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. Se você quer ter um amigo de verdade, escolha Jesus para ser seu amigo. Faça o possível para estar onde Jesus está, porque é assim que a gente faz com os amigos, não é? A gente gosta de estar com os amigos. Talvez você não vê a hora do final de semana, mesmo na pandemia, viu, gente? Aliás, eu acho que esse deve ser o maior problema. O que tem sido o maior problema da pandemia não são supermercados, não são shopping, não é academia. O maior problema da pandemia é justamente reunião de família e amigos. Porque na hora
que a gente vai comer, a gente tem que tirar máscara. Eu até tinha pensado em mandar fazer uma máscara para mim que tivesse um corte no meio aqui, para eu poder, né, mesmo com máscara, tomar o cafezinho, mas não ia funcionar, né? A gente precisa tirar máscara para comer. E às vezes nós corremos risco com isso. Mesmo na pandemia, ainda a gente tem relacionamento com os nossos amigos, ainda quer pedir aquela pizza, quer estar junto, não é verdade? A gente quer fazer o possível para estar perto de quem a gente ama. Faça o possível para estar perto de Jesus. Esteja onde Jesus está. Os amigos se conhecem. Busque conhecer a Jesus cada vez mais. Se aprofunde no relacionamento com Ele. Jesus, eu vou usar uma expressão que muita gente usa, é um livro aberto. E essa expressão é tão peculiar e eu penso que tão proposital, porque Jesus está revelado na Bíblia. Ele é realmente o livro aberto, a Bíblia aberta. Quando você lê a palavra de Deus, você vai conhecer Jesus, não tem jeito. Mas quanto mais você conhecê-lo, mais você vai se aprofundar no relacionamento com Ele. Jesus se dá a conhecer através do Espírito Santo. Conheça Jesus, seja simples. Tenha um relacionamento de amizade com Jesus. Viver a fé não é complicado. A igreja às vezes complica. A liturgia às vezes complica. Os modelos às vezes complicam. Mas na Bíblia, a fé é simples. Porque Jesus é simples. Simplifique a sua fé.